Estamos de volta, meu povo amado. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Johnny convocado pela seleção dos Estados Unidos para o jogo, dois jogos, né? Da Nations League, da CONCACAF contra a Granada e contra El Salvador. A primeira informação é que Johnny está fora do jogo da volta entre Inter e Caxias, jogo no Beira-Rio. Está fora porque os jogos contra a Granada e El Salvador serão 24 e 27 de março e também com o período de treinos, então Johnny joga esse sábado contra o Caxias lá no Centenário, né? Ou vai a Caxias pelo menos, e depois já se apresenta a seleção norte-americana que vai jogar em Orlando essas duas partidas, vai jogar lá na casa do Mickey, né? Mas a informação mais importante ainda, mais importante que a convocação do Johnny, é que com a convocação do Johnny, com essa nova chamada do Johnny pelos Estados Unidos, fica mais viável o sonho do Inter, sonho de mais de ano, vamos lá, um ano atrás mais ou menos, que é vender o Johnny. Que é vender o Johnny para o futebol europeu, no caso para o Real Betis, que foi para quem o Inter ofereceu primeiro e quem mostrou algum interesse na compra do volante colorado, cujo passe pertence, os direitos, né, pertencem 100% ao Internacional. Com isso, o Inter o Inter sonha em fazer uma venda de entre 6 e 8 milhões de euros, ou seja, isso daria ali entre 40 e 60 milhões de reais, mais ou menos, 40 e 60 milhões de reais, mais ou menos, dependendo do valor da venda. Repetindo, o Inter tem 100% do Johnny, e com isso o Inter chegaria a um número muito expressivo em vendas na temporada, em negociações, em dinheiro que entra de negociações em 2023. Já tem mais ou menos 50 milhões de reais entre, aí soma Edenilson, o Tobias, um pouco do Yuri, um pouco do Patrick, um pouco do Daniel também. Mas o importante é que com o Johnny sendo vendido, e eu estou botando um C, mas é possível que seja mesmo, porque o Inter está tentando há muito tempo essa venda do Johnny. Com o dinheiro do Johnny, vamos considerar 6 milhões, tá? Um valor mais baixo, batendo nos 40, 44 milhões de reais, mais ou menos, só para não jogar o número lá em cima. Então vamos considerar 6 milhões de euros. Um número mais abaixo até do que o Inter pretende, o Inter sonha daqui a pouco com 8, mas vamos considerar 6, tá? Jogador de seleção, jogador com passaporte italiano, né? Então facilita a vida também do clube europeu para levá-lo. E é um cara jovem, né? Além do mais. Johnny, mais a grana do Moisés, que deve ser vendido também ao CSKA Moscou. O CSKA deve ficar com o Moisés. Mais o dinheiro que o Inter espera receber do Corinthians, 10% da venda do Yuri, né? Porque o Corinthians fez uma negociação com o Zenit, mas o Inter entende que tem pelo menos 10%, direito a 10% desse valor, o que daria mais ou menos 16, 17 milhões de reais. Enfim, com esse bolo todo, se o Inter conseguir esse bolo todo aí que está sonhando, o Inter passa da casa dos 100 milhões de reais na temporada. Em vendas, em negociações. O plano do Inter, que está inclusive no seu projeto financeiro da temporada, são 135 milhões de reais em vendas. Então o Inter, se conseguir vender o Johnny para o Betis, mais a venda do Moisés para o CSKA, mais 10% do Yuri, o Inter vai ficar mais ou menos na casa dos 115, 120 milhões de reais em vendas no ano. E aí ficaria a um mínimo de distância de atingir seu objetivo de 135 milhões de reais. Por isso, a venda do Johnny é tão importante para os cofres do clube. É fundamental que o Inter consiga fazer essa venda. É claro que tem a questão da Liga ainda, né, que se assinar o contrato ali no dia 28 com a LFF, entram mais 100 milhões direto, mas isso é um segundo momento. O que importa agora é que o nosso foco é a questão dos jogadores, a questão da venda dos atletas. Então é isso, se o Inter consegue vender o Johnny para o Betis, e agora com essa convocação, e ainda mais se o Johnny for bem e conseguir jogar essas duas partidas contra a Granada e contra o El Salvador lá em Orlando, aí sim a venda para o Betis vai ficar bem viável, vai ser algo muito plausível. E aí faltando, vamos lá, 20 milhões de reais, talvez 15 milhões de reais para fechar esse 135, não é nada absurdo. Daqui a pouco vende um jogador
um jogador da base, ou vende parte de um jogador da base, ou daqui a pouco vende até mesmo o Matheus Dias se destacar na temporada, porque a gente sabe que o jogador se destaca, o Inter acaba vendendo, né? Porque essa é a realidade do clube com o caixa do Inter. Também esqueci de colocar a venda do Caio, né, para o futebol búlgaro, né? Tem mais isso também nesse bolo todo. Então, algo que parecia muito distante semanas atrás, agora parece muito mais plausível. O Inter chegando muito próximo desses 135 milhões de reais, que é o seu projeto de vendas para a temporada. E lembrando, né, que o Johnny, ainda que seja um jogador da base, um cara que se destacou em algum momento, não conseguiu exatamente se firmar na equipe, né? Entrou ali para substituir o Gabriel em algum momento, foi bem em alguns jogos, mas a camisa 5 não é exatamente a dele, né? O Johnny é mais um 8, mais um cara que ajuda também na armação e nunca conseguiu se firmar, ser o grande jogador que se esperava dele desde os tempos da base, né? Vem aparecendo muito mais por essas convocações para o futebol norte-americano, para a seleção norte-americana, do que propriamente com destaque no Inter. Mas, agora, eu insisto, com mais essa chancela ter sido chamado para a seleção norte-americana, o Inter certamente vai tentar essa colocação junto ao Betis, vai tentar fazer essa venda do Johnny. Tá? Então é importante isso, mais que a convocação do Johnny, mais que o desfalque dele contra o Caxias, uma vez que a gente nem sabe se ele será titular, o Matheus Dias está chegando e pedindo passagem, o mais importante é que isso pode viabilizar de vez a venda do Johnny ao futebol europeu, botando dinheiro nos cofres do Inter, evidentemente. Né? Então, o Palavra Colorada agora vai fechar com uma frase do senhor Michael Jordan. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Mensagem para a vida de vocês e também para o Inter, né? Por que não? Então, até mais, turma. Já nos vemos de novo.